que você projeta, o que você defende que seja feito? Vai reprivatizar as refinarias, a BR? Não vai? Qual é o caminho de recuperação? É evidente, a Petrobras será de alguma maneira recuperada para o povo brasileiro. Qual é o desenho dessa recuperação na sua projeção? Bom, a nossa proposta, quer dizer, a gente inclusive escreveu junto com a Associação Brasileira de Imprensa um manifesto referente ao segmento, do setor de petróleo, energia, Petrobras, promovido pela ABI e assinado conjuntamente pela Associação dos Engenheiros da Petrobras. A gente defende, antes de mais nada, como mais importante medida, o restabelecimento do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras. Essa seria a principal medida para defender a soberania energética brasileira no segmento, para defender que o petróleo brasileiro seja usado no Brasil, não exportado por multinacional estrangeira, como vem sendo atualmente, dos últimos anos para cá, já uma taxa de mais de 1 milhão de barris de petróleo sendo exportados por dia, em grande medida por multinacional estrangeira, com grande participação e destaque para a Shell. Então, a primeira medida que a gente defende, está lá no manifesto, é o restabelecimento do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras. E a gente tem outras medidas também, a reversão de privatização de todos os ativos, então refinarias, malha de gasodutos, distribuidoras de GLP, gás natural, a BR distribuidora, essencial, Fafens, que são as fábricas de fertilizantes, a participação nos biocombustíveis, energias renováveis, eólica, solar, etc. Outro ponto, a alteração da política de preços da Petrobras, o fim do preço paritário de importação. Essa política de preços ela é inédita, ela foi inaugurada em outubro de 2016 e ela é uma política antinacional que coloca preços extraordinariamente altos ao consumidor brasileiro, prejudica a economia brasileira, prejudica a economia popular, prejudica a economia das famílias e beneficia quem? Beneficia os produtores de combustíveis nos Estados Unidos, que passam a ocupar até 30% do mercado brasileiro de combustíveis. O Brasil passa a importar desnecessariamente diesel, gasolina e até etanol produzido nos Estados Unidos, etanol de milho. Por quê? Porque a direção da Petrobras resolveu arbitrar um preço relativamente alto e tirou a competitividade dos combustíveis da Petrobras. As refinarias da Petrobras ficaram até 30% ociosas e o mercado foi ocupado por combustível importado. Felipe, a reestatização não é medida de governo socialista. A gente tem hoje um movimento mundial de reestatização, por exemplo, das companhias de águas e esgotos, privatizadas ao longo da década de 80 e primeira metade da década de 90, quando havia no capitalismo a ideia de que o neoliberalismo seria algo como o nirvana. Deu tudo errado, né? Essas companhias foram reestatizadas, e aí não é na China, é reestatizada na Europa, reestatizadas até nos Estados Unidos. Então, reestatização não é sinônimo de socialismo, ela acontece nos países capitalistas, sim. Como fazer a reestatização desses ativos todos? Pela encampação, ou seja, você pega de volta, ou vai ter que recomprar as ações? Como é que vocês imaginam nesse projeto o processo de reestatização? Existem diversas alternativas que são legalmente previstas, tanto na legislação brasileira quanto na legislação internacional. O professor de Direito, titular de Direito da USP, Direito Econômico, que é o Gilberto Bercovitch, um colega seu, que agora não me recordo o nome, também da USP, escreveu um livro específico sobre isso, quer dizer, sobre as alternativas que existem, do ponto de vista legal, da estrutura legal do Brasil e das relações internacionais, estrutura legal estrangeira também, para que sejam feitos. Não é só uma forma, existem várias maneiras de se fazer, existem várias alternativas que podem ser adotadas, está tudo lá registrado, o professor Bercovitch é a principal referência desse trabalho, então não existe nenhum óbice, nenhuma dificuldade de caráter legal para que isso seja feito, é uma questão estritamente política. E outra questão também importantíssima, além da recuperação dos ativos que foram privatizados, que sejam reestatizados, é também importantíssimo que sejam retiradas as ações da Petrobras que são negociadas na Bolsa de Nova York. Manter ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Nova York é você submeter a interesses estrangeiros e a juízos estrangeiros, colocando enorme risco à soberania nacional e aos destinos da Petrobras. Então é necessário também retirar as ações da Petrobras da Bolsa de Nova York. O que você está me dizendo é que a reestatização daquilo que foi entregue ao setor privado da Petrobras é uma bandeira política, óbvio, mas ela não é apenas uma bandeira política. Existem caminhos legais e caminhos de viabilização disso. Não é para ficar fazendo manifestação na rua com uma bandeira vazia, não. Tem caminhos desenhados para que isso aconteça, né? É viável.
totalmente viável. Quer dizer, quem argumenta de que existe algum óbice jurídico para implementar essa decisão que é política, na verdade está fugindo dessa decisão e está encontrando uma desculpa para não assumir a responsabilidade de que não está defendendo essa postura que seria uma postura nacionalista, uma postura soberana, uma postura que está de acordo com o interesse da maioria do povo.